Bom dia! É uma alegria estar novamente aqui com vocês nessa segunda temporada, agora dos cartórios em ação. Os cartórios já não são mais do futuro, já são de ação. Estamos numa nova fase onde vários cartórios brasileiros já estão agindo. E nessa segunda temporada, gostaríamos de conversar a respeito dos benefícios que o provimento 22 de 2020 da Corregedoria de Santa Catarina apresentou à sociedade nesta crise de pandemia. E para compartilhar conosco, estamos com vários convidados, né? Doutor Rafael, que é juiz corregedor do Núcleo 4 Extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Santa Catarina, a doutora Bianca Castelar de Faria, representando a ONR, o desembargador Dinarte Francisco Machado, corregedor-geral do Fórum Extrajudicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o doutor Luiz Eduardo Silva, presidente do Colégio Registral de Santa Catarina, e a doutora Rosina Duarte Mendonça, que é presidente da ANOREG, também de Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem conosco nesse momento e trazendo informações especiais para todos os titulares brasileiros que estão nos ouvindo hoje. E gostaria de convidar o desembargador Dinarte para começar a conversar conosco. Doutor Dinarte, como o provimento 22 foi desenvolvido numa velocidade tão grande, trazendo benefícios tão rápidos para a sociedade e sendo algo que foi copiado, aproveitado por várias corregedorias brasileiras. Bom dia, doutor desembargador Dinarte. Bom dia, Denise. Não sei se me escutam bem. Sim. Bom dia, doutora Bianca, doutor Luiz Eduardo. Bom dia. Doutora Rosina, doutor Rafael. Bom dia. Todos que acompanham essa live da CHAI. Queria dizer que é uma satisfação poder estar aqui participando e compartilhando, né, experiências com todos os registradores e notários do Brasil que acompanham aí o seu canal, as suas lives, muito esclarecedoras. Eu tive até ocasião de assistir uma que a doutora Bianca fez há uns dias atrás, e querer dizer que a pandemia, né, foi algo catastrófico que atingiu a humanidade, e que eu e o doutor Rafael estávamos até durante uma inspeção na região aqui oeste de Santa Catarina, e nós fomos surpreendidos com um decreto estadual do governo do estado, porque Santa Catarina foi uma das primeiras unidades da federação a adotar quase que um lockdown, né? Um fechamento de comércio, transportes coletivos altos e os serviços de maneira em geral. E nós, diante desse fato, a gente já vinha tomando algumas medidas de caráter preventivo, porque sabia da existência do coronavírus, né, da pandemia que estava chegando, mas tivemos que adotar medidas rápidas e urgentes diante dessa necessidade de distanciamento social, de isolamento, para evitar a expansão cada vez maior do vírus. E foi, assim, contato permanente com a associação de classe, com as várias entidades que representam aqui os notários e registradores do Estado, que a gente conseguiu realizar esses atos, né, esses atos normativos, para que a gente se ajustasse a esse período inicial. Num primeiro momento, com recomendações, a partir até de uma recomendação do CNJ, já determinando, num segundo momento, o fechamento, né, dos cartórios com atendimentos urgentes,
sendo em caráter muito excepcional o atendimento presencial, mas, a partir dessa interação com a classe, nós conseguimos construir atos normativos para prestigiar a saúde da sociedade, dos colaboradores, dos delegatários e de todos. Num primeiro momento, a classe apresentou algumas sugestões, algumas propostas de a gente ter um atendimento remoto, virtual, máximo, né, nesse período da pandemia, e encaminhar algumas sugestões de regulamentação. Nós ficamos assim com a proposta e vimos que era uma oportunidade de a gente avançar em muitas coisas que haviam já previstas no nosso ordenamento, mas que a gente precisava, naquele momento, ser mais ousado, para que a saúde fosse resguardada, mas, ao mesmo tempo, não tivéssemos prejuízos com a prostração, a falta de giro da economia, da sociedade. E um dos primeiros pontos que a gente previu nesse provimento 22, que é o objeto aqui da nossa discussão, foi declarar, assim como prevê a Constituição, no artigo 236, como essencial a atividade extrajudicial. Então, no provimento, a gente estabeleceu como essencial essa atividade, como ela sendo necessária, e previu ali diversas formas de atuação remota. E a gente precisou ser ousado para que essa amplitude fosse a maior possível, né? A gente sabe que Santa Catarina teve um processo de informatização muito grande. Isso. A partir da lei do selo, né? E a partir da possibilidade de, por intermédio dos selos, a gente fazer algumas verificações virtuais. Tivemos dispositivos do Código de Normas aqui de Santa Catarina que foram permitindo a prática de atos eletrônicos. Tivemos também, no ano passado, em setembro, uma legislação federal que autorizou que a maioria dos atos fossem escriturados de formas eletrônicas, se eu não estou enganado, o artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 6.015, de 73. Mas isso, na prática, não vinha acontecendo. Nós tivemos o provimento 74 do CNJ, que pretendeu preparar todos os cartórios e as serventias para que elas estivessem informatizadas, mas a gente sabe que, na prática, muitos cartórios não têm essa condição. Aqui em Santa Catarina, nós temos uma realidade boa, porque a gente, há muitos anos, com a lei do selo, a gente conseguiu, eu lembro até da época que muitos cartórios não tinham sequer computador, e que foi, então, prevista, a partir da lei do selo, uma ajuda de custo para que algumas serventias pudessem computador e pudessem iniciar esse processo de informatização. Mas hoje, uma realidade aqui de Santa Catarina, eu vejo em outras unidades da Federação do país, um grau de informatização muito grande. Mas a gente precisava avançar e ser ousado naquele momento, que era ali final de março, começo de abril. O provimento 22 foi editado no dia 31 de março, começou a vigir no dia 1º de abril, em que previu ali que a videoconferência fosse uma... Travou um pouquinho. Tônica. Né? Doutor Dinar, travou um pouquinho o seu áudio. O senhor está me ouvindo? Eu acho que não, né? Acho que travou o desembargador. Eu acho que ele vai voltar aqui. Voltou aqui. Não, acho que ele caiu. Mas ele deve estar retornando. Voltou. Me ouvindo? Nós ouvimos.
Estamos ouvindo agora. Desembargador, o senhor está me ouvindo? Não estão ouvindo? Caiu o meu sinal? Agora está só para... Eu peço desculpa, porque eu acabei indo no tribunal, o computador aqui do gabinete seguiu. Desembargador, enquanto o senhor ajusta aí, eu vou conversar só para finalizar aquela minha fala inicial. Sim, agora sim. O senhor está me ouvindo? Eu acho que ele não me ouve. Acho que travou lá. Doutor Rafael, podemos dar uma sequência enquanto o desembargador retorna? Podemos, estou à disposição. Bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco, né? É muito bom, assim, ter alguém da corregedoria, do tribunal, se manifestando em benefício à sociedade, trabalhando em conjunto com os cartórios extrajudiciais, e que realmente demonstra que os cartórios são essenciais para o desenvolvimento da economia e da sociedade. Então, um serviço bem prestado, com apoio da corregedoria, realmente a sociedade tem um ganho para isso. E como é que foi, doutor Rafael, esse envolvimento dos 600 cartórios de Santa Catarina nesse processo, utilizando o provimento 22? O senhor já percebeu os benefícios que isso trouxe à sociedade? Bom dia a todos. Então, aproveitando a oportunidade de agradecer, a doutora Denise, também a participação da doutora Bianca, doutor Luiz Eduardo Freisleb, doutora Rosina. É uma honra poder cumprimentá-los aqui, até porque é uma oportunidade que nós estamos tendo, assim como o desembargador Dinarte, nosso corregedor-geral do Foro Extrajudicial, já bem expôs, é uma oportunidade de, junto aos senhores, falar de um documento que foi construído a muitas mãos, como o desembargador Dinarte já mencionou, Eu fico fazendo as minhas reflexões aqui nesse período de pandemia, e assim, a avaliação que a gente faz é de que se tivesse um momento para acontecer a pandemia que fosse esse, uma vez que hoje nós possuímos ferramentas eletrônicas que permitem esse diálogo, esse tipo de interação, apesar do distanciamento físico, E como o desembargador Dinarte mencionou, na semana do lockdown aqui em Santa Catarina, nós estávamos, inclusive, na região oeste, fazendo as correições ordinárias, gerais, e a coisa foi de uma forma muito célere, muito rápida, evoluindo, e foi graças a essas ferramentas eletrônicas e essa possibilidade de contato que sempre foi muito estimulada, esse diálogo pelo desembargador Dinarte, que a gente pudesse, todos nós, entrarmos em contatos uns com os outros, e a partir daí, avaliando, não vou nem dizer diariamente, mas quase que a cada minuto, a evolução da situação. Então, com esse contato, primeiro, entre nós, Poder Judiciário, Corregedoria Geral de Justiça, Tribunal de Justiça, com a nossa equipe, e, paralelamente, também com todos os representantes de classe, e em loco, lá na região oeste, com alguns delegatários, a gente pôde ir, aos poucos, percebendo a gravidade da situação e, ao mesmo tempo, criando alternativas e ferramentas para poder evoluir. A minha reflexão, continuando, ela me mostra, eu sou um estudioso também do direito ambiental, e as grandes evoluções na área ambiental ocorrem, via de regra, depois de grandes catástrofes, E, de certa forma, essa pandemia, ela, por mais trágica que seja, ela vem a contribuir com esse momento de grande evolução nas alternativas de atendimento pelos cartórios extrajudiciais, desafiados aí pela classe nesse momento tão difícil.
o desembargador Dinardi, com toda a equipe do extrajudicial, do núcleo 4 da Corregedoria, nós todos passamos então a pensar em alternativas para, além de garantir a segurança e os cuidados sanitários tão importantes nesse momento, também não travar, não criar óbices à atividade extrajudicial, que, como o desembargador Dinardi já bem apontou, consta no nosso artigo 1º do provimento 22, é uma atividade essencial e que é fundamental para que a economia continue a girar, as relações sociais possam se perpetuar, né? E ao mesmo tempo, trazendo a essas relações a necessária segurança que hoje ferramentas tecnológicas nos oferecem, né? Então, a ideia inicial foi criar um grupo de WhatsApp, né? Nessa conversa, a doutora Rosina foi muito importante, porque ela reuniu nesse grupo os representantes da classe, e eu gostaria, assim, de fazer um elogio de público, porque as conversas sempre foram muito importantes, muito salutares e muito proativas no sentido de encontrar alternativas. Ao mesmo tempo que eram apresentadas dificuldades do momento, surgiam também alternativas para soluções que a gente poderia oferecer nesse momento. Então, a classe, ela se reuniu, redigiu algumas propostas de medidas, fez um documento que foi primoroso, que recebeu toda a nossa atenção, e aí, logicamente, sob o olhar da Corregedoria Geral de Justiça, né, na atividade do extrajudicial, nós começamos como equipe a lapidar algumas situações, né, algo que dava para avançar, nós avançamos, algo que a gente sentia um certo receio ainda, seguramos, e aí surgiu essa ideia de prestigiar ao máximo o atendimento remoto, né, por meio das atividades que o provimento oferece à classe e também aos usuários de todo o sistema. Aos poucos, né, e essa análise ela continua, mas na oportunidade a gente passou a averiguar que havia uma tendência ao contato presencial com restrições, então também foi facultado, depois de um primeiro momento de lockdown, de suspensão das atividades, passando gradativamente ao provimento com o prestígio e o incentivo, os estímulos necessários à atividade remota, à atividade à distância. Hoje nós vivemos uma realidade já com atendimento presencial, né, com todos os cuidados, e é muito interessante, muito salutar ver que a classe nos traz informações daquilo que tem funcionado, dos cuidados que realmente são importantes, a gente recebe fotos, né, vídeos, e de fato nós temos esse feedback que é muito importante. E essa fala que o desembargador Dinardi sempre trouxe, de que há uma parceria nessas atividades, me parece, né, não quero ser muito ousado, mas me parece que a gente, nesse momento, transformou isso numa verdade, né? Essa parceria, ela tem sido importante, e essa construção de alternativas, ela só tem tido êxito, e eu creio que há um êxito. A prova disso é que a gente tem tido esse provimento replicado em outros tribunais, né? Esse êxito, ele decorre justamente desse trabalho em conjunto, há muitas mãos, como eu falei no início. Então, assim, é um momento aqui que a gente tem de agradecer à doutora Denise pela oportunidade de expor, mas mais do que isso, de agradecer aos colegas da classe, né, que nos confiaram o nosso trabalho, trouxeram alternativas e que têm demonstrado que são merecedores da nossa maior confiança e respeito nesse momento tão difícil que todos temos passado, né? Exatamente, doutor Rafael, eu fico muito feliz com isso, porque a sociedade é beneficiada, né, com o provimento 22, com toda essa rapidez que foi implementado, com toda a tecnologia utilizada, com o trabalho home office, com várias outras alternativas que foram criadas para esse momento, ainda se manteve uma segurança jurídica muito grande nos atos praticados. Então, a sociedade recebe isso com uma boa qualidade, com implementação de gestão dentro dos cartórios, utilizando mecanismos que já estavam sendo usados há um bom tempo,
com novas ferramentas agora sendo beneficiadas por esse provimento, né? Então, isso gera realmente um resultado único em benefício da sociedade, fazendo jus, né, à existência dos cartórios extrajudiciais no país. E qual a sua visão, assim, em relação à gestão dos cartórios hoje? O senhor percebe que aqueles cartórios que estavam mais organizados tiveram resultados mais rápidos e contribui para os outros que ainda precisam de uma melhoria? Não sei se o desembargador Dinatti me permite. O que eu tenho percebido, assim, é que Santa Catarina, não querendo fazer um exagero aí no elogio, mas o nosso estado é um estado de excelência, né? Sim. E com todo respeito, né, aos demais estados, mas a gente tem um estado que desde algum tempo já vem desenvolvendo o serviço eletrônico, o serviço por meio de ferramentas eletrônicas, e ao mesmo tempo é um estado que conseguiu caminhar no auxílio, na parceria, na atenção à atividade extrajudicial. A gente tem também o exemplo de grandes aquisições, de grandes delegatários por meio de concurso público, né? E aí o nosso estado, ele tem, diante dessa capacitação e aquisição de grandes nomes, tornado realmente uma referência. Os 3 nomes que nos acompanham aqui são expoentes, né? Doutora Bianca, doutora Rosina e doutor Luiz Eduardo. São nomes que realmente têm fortalecido e engrandecido a classe. Outros nomes mereceriam ser citados, mas o que eu posso dizer, assim, de uma forma bem objetiva, é que nós temos percebido essa boa prática, não só de buscar um melhor atendimento, mas de transferir, de repassar isso aos demais colegas, né? Essas boas práticas, elas vêm sendo replicadas, né? E mesmo oportunidades como essa que a doutora nos oferece aqui, de trabalhar com a experiência, isso tudo contribui para que nós tenhamos um sistema de atendimento ao extrajudicial de excelência, né? Então, assim, da nossa parte, temos elogios e agradecimentos a fazer. Em diversos anos, doutor, Santa Catarina é um dos estados mais premiados no Programa de Qualidade Total da Noreg, que é um prêmio específico de cartórios extrajudiciais, né? Então, realmente faz jus àquilo que pratica no dia a dia perante a sociedade. Muito obrigada, doutor Rafael. Desembargador, está me ouvindo agora? Acho que está em... Estou ouvindo com pouca dificuldade, eu não sei se vocês me escutam bem. Sim, estamos lhe ouvindo. Eu já volto com o senhor. Gostaria de conversar com a doutora Rosina, que é presidente da Noreg Santa Catarina, e que faz um trabalho magnífico para todos os segmentos de cartório, né? Todos os tipos de cartório, representando nesse momento aqui. Gostaria de ouvir a senhora como que foi esse processo perante a sociedade, utilizando esse provimento 22, em relação às escrituras públicas e às escrituras videoconferências. Bom dia, bom dia a todos. Estou aqui hoje. Estão me ouvindo bem? Está com um pouquinho de eco, mas estamos ouvindo. Nós estamos aqui hoje com muita alegria, né? A Noreg, principalmente, tem muita alegria em poder participar desse provimento, que foi um provimento visionário. Temos a sorte de ter como corregedor o desembargador Dinatti, o doutor Rafael como juiz corregedor. É uma equipe de pessoas visionárias, né, que acreditaram. Além do diálogo aberto que nós temos desde o início da gestão do desembargador Dinatti, nesse momento em que a gente precisou se ajustar a uma situação imprevisível, a gente teve uma resposta muito rápida, né, e uma resposta muito eficiente. Logo que começou a situação da pandemia, eu me recordo, realmente, o doutor Rafael e o desembargador Dinatti estavam
no Oeste, e nós conversando por telefone, eles mesmos à distância, né, procurando, de alguma forma, ajustar a realidade dos cartórios ao que estávamos vivendo naquele momento. A sociedade começou a precisar se reorganizar, precisou dos cartórios, precisou dos nossos serviços, e nós precisávamos nos ajustar, e a classe veio, né, uma proposta. A equipe da corregedoria sempre foi muito ponderada, né, nunca tomou nenhuma decisão assodada, mas, ao mesmo tempo, foi eficaz na resolução. Tanto que nós temos hoje um provimento que foi pioneiro no Brasil. Muito já se fala, né, há muitos anos a gente fala em vários congressos da NOREG, né, dos cartórios, sobre essa informatização, sobre essa necessidade de estarmos mais à disposição da sociedade por meios eletrônicos. Foi uma situação inesperada que fez com que nós realmente, de uma forma muito rápida, dessemos essa resposta. Com relação às escrituras públicas, como eu sou tabeliã, é a atividade que eu pratico, eu tenho percebido assim, uma alegria da população em receber esse serviço, em podermos estar oferecendo. Então, aqui na minha serventia, por exemplo, já fizemos várias videoconferências, dentro da minha realidade, como nós moramos uma cidade relativamente pequena, com 40, 50 mil habitantes, então, a gente tem muita segurança na prática desses atos, a gente tem feito por meio da plataforma do Colégio Notarial, né, que até eu tenho que fazer uma referência aqui ao Guilherme Gaia, ao Wolf, que são colegas que tiveram assim, uma participação muito efetiva para que essa plataforma estivesse funcionando. E hoje nós somos procurados por colegas do Brasil inteiro, né, pedindo informações em como implementar, em como colocar em prática. Foi uma solução muito importante, muito eficaz, e a pergunta que eu tenho recebido dos usuários veio para ficar? Eu penso que sim, né? Foi num momento de desespero, vamos dizer assim, porque nós precisávamos dar essa resposta, mas ela tem uma tendência de permanência, né? As pessoas agora não conseguem mais enxergar o mundo de uma outra forma, não temos mais como retroceder. Precisamos nos reorganizar e construir a nossa atividade agora sob uma nova ótica, uma ótica que, no meu ponto de vista, foi muito inteligente, foi muito bem posicionada e está, sim, atendendo de uma forma bem eficaz a população. E, doutora Rosina, a senhora tem algum dado para nos passar de quantidade de serviço realizado dessa forma? No seu cartório, por exemplo, quantas escrituras a senhora conseguiu fazer através de videoconferências? Olha, nós já realizamos, aqui no meu cartório, certamente mais de 10 escrituras, né? Que é uma cidade pequena, uma cidade que não tem um movimento econômico talvez tão grande como Joinville, como outras maiores. Eu não tenho nesse momento dado de Santa Catarina. Creio eu que o Colégio Notarial, que quem está cuidando dessa plataforma, deve ter esses dados, vou buscar para te passar. Mas eu tenho certeza que cada dia nós temos mais adesão, né? Mais a necessidade das pessoas de procurar esse tipo de serviço. Não, claro que a pandemia foi o que nos motivou a ter essa ferramenta, mas eu penso que o estilo de vida atual faz com que a gente precise cada vez mais, né? As pessoas também, mesmo numa vida normal, sem pandemia, muitas vezes nenhum de nós tem tempo sobrando, às vezes não tem tempo de ir ao cartório, e a videoconferência, ela se resolve de uma forma muito segura, né, e de uma forma muito efetiva, e eu acho que eu sinto que traz uma resposta àquilo que o nosso usuário busca, aquilo que o nosso usuário precisa. Exatamente. Como diz a doutora Bianca, esse tempo de pandemia foram 5 anos em 5 semanas. É verdade. Que muitas coisas nós conseguimos implementar, né, em função da própria pressão que foi utilizada naquele momento. Aproveitando, então, doutora Bianca, a senhora, como vice-presidente da ONR, titular do primeiro registro de imóveis de Joinville, e há muitos anos já trabalha com gestão, já está realizando várias atividades de uma forma extraordinária, e que conseguiu, em tempo recorde, voltar a atuar em função dessas implementações dentro do seu cartório.
Mas nesse momento eu queria lhe ouvir em relação à ONR. O que a ONR vai trazer de benefício, já que é uma entidade nova, né? E o que os cartórios brasileiros precisam se organizar para aproveitar o máximo essa ferramenta para utilizar nos seus serviços em benefício da sociedade. Bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, desembargador, doutor Rafael, presidente Rosina, presidente Luiz Eduardo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar numa tela em conjunto com o desembargador Dinarte e com o doutor Rafael. A gente fala, né, que tem alguns pontos que a gente atinge na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, e estar ao lado de pessoas assim tão corretas, tão visionárias e tão iluminadas é uma alegria, né, para mim, hoje, registradora de imóveis. Antes de falar do ONR, Denise, eu gostaria de publicamente agradecer e demonstrar a minha admiração e a minha gratidão em nome da classe, né, de todas as serventias extrajudiciais, ao doutor Rafael e ao desembargador Dinarte, e ao Núcleo 4, da Corregedoria Geral da Justiça. Esse provimento 22 é um provimento que exigiu coragem e ousadia, como o desembargador Dinarte mencionou, e é um provimento que demandou muito da nossa corregedoria, e a nossa corregedoria foi muito rápida, foi muito ágil na resposta à pandemia do Covid-19. A classe, nós não tínhamos nenhum provimento até então estadual declarando os serviços essenciais, e a nossa corregedoria, já no artigo 1º do provimento, declarou isso e trouxe uma tranquilidade para a sociedade, para a população e para os serviços extrajudiciais muito grande de continuar atuando, mesmo que à distância, num primeiro momento, né? Mesmo que em home office, mesmo atendendo exclusivamente as plataformas eletrônicas. Então, nós não estaríamos na fase que nós estamos hoje de qualidade de serviço extrajudicial durante uma pandemia mundial, se não fosse pelas pessoas do desembargador Dinarte, do doutor Rafael, né, e por outros que não aparecem aqui, mas que certamente trabalham bastante no Núcleo 4 da nossa Corregedoria Geral da Justiça. E o ONR, Denise, o ONR é o Operador Nacional do Registro Eletrônico, ele foi criado por lei federal, né, é uma entidade hoje com personalidade jurídica autônoma, e ele está regulamentado pelo provimento 89 do Conselho, né, do CNJ, do Conselho Nacional da Justiça. Recentemente, agora no dia 16 de abril, nós tivemos uma Assembleia Geral envolvendo todos os registradores de imóveis do Brasil e aprovamos o Estatuto do ONR. O ONR, ele foi pensado para regulamentar e normalizar o que Santa Catarina já tem feito, né? Os serviços eletrônicos. Como que nós podemos prestar esses serviços eletrônicos de certidão online, de protocolo eletrônico, de pesquisa de bens pelo CPF e pelo CNPJ, de visualização de matrículas, de materialização de matrículas de uma forma organizada e de uma forma segura e de uma forma padronizada em todo o Brasil, né? Os usuários, eles não querem ter que acessar plataformas estaduais, a de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, a do Acre, a de Minas Gerais. Eles querem acessar um único ambiente e esse único ambiente trazer as informações necessárias, né, e úteis que garantem a publicidade do sistema registral imobiliário brasileiro. Então, o Operador Nacional, ele veio para isso, e ele tende a ter mais facilidade em trabalhar com Santa Catarina por ser um estado já, como o desembargador Dinarte, como o doutor Rafael já colocaram, acostumado com as plataformas eletrônicas, né, e utilizando essas ferramentas tecnológicas já há bastante tempo. E isso nunca é possível, né, se não há um trabalho coordenado entre extrajudicial e judiciário. Isso não é possível quando há uma vontade individual de uma das classes ou uma das entidades ou de um dos lados. Só é possível o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui no nosso estado em função dessa visão
visionária, moderna, ousada e corajosa da nossa corregedoria. Então, a nossa eterna gratidão e a nossa eterna admiração pela equipe do Núcleo 4, pelo nosso corregedor do Foro Extrajudicial e pelo nosso juiz corregedor tão atuante e tão participativo. Isso é uma verdade, doutora Bianca, porque a CHAI hoje está em 18 estados brasileiros. E nos estados que nós temos apoio da corregedoria, não apoio para a CHAI, né, mas apoio na gestão, a gente percebe o desenvolvimento daqueles cartórios. E naqueles outros que não têm um apoio tão efetivo, demora mais para o resultado acontecer. Acontece, mas demora um pouquinho mais. Sim. Então, é fundamental realmente o apoio da corregedoria. E Santa Catarina demonstrou agora, nesse momento de crise, né, de pandemia, umas ações super rápidas que trouxeram benefícios para a sociedade. Não, e como o doutor Rafael falou sobre o direito ambiental, né, que em crises que a gente se reinventa, aquilo que eu afirmei, eu reafirmo. Nós certamente evoluímos 5 anos em 5 semanas. E continuando essa gestão aí, continuando essa equipe, a gente vai evoluir que nem JK, os 50 anos. Obrigada. Doutor Luiz, muito obrigada por estar aqui conosco, né, representando o Colégio Registral de Santa Catarina, representando mais 130 registros de imóveis, né, do Estado. O que o senhor nos traz de informações a respeito desse momento de pandemia e o que esse provimento trouxe em benefício para a sociedade através dos cartórios de registros de imóveis? Bom dia, Denise. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, ele muito me honra, até vendo o histórico de lives que a CHAI já fez, os nomes que ocuparam as lives até agora, realmente é formidável. Estar junto aqui com a Corregedoria demonstra o diálogo que a Corregedoria permite que a gente tenha, né, a classe Corregedoria, e essa relação dialógica se demonstra, se materializa no provimento 22. Além disso, é um momento de reflexão e gostaria de parabenizar pela pertinência do tema, né, cartórios do futuro, agora cartórios em ação, que é complementar, e de fato a gente tem que aproveitar essa circunstância trágica para refletir os cartórios como somos e o tipo de serviço que prestamos hoje e que tipo de cartório a gente quer ter no futuro, que tipo de serviço queremos prestar no futuro, né? Então, é um momento realmente de evolução, e o provimento 22, ele vem nessa esteira, ele vem como um marco de concreto que é implantado nesse caminho dos cartórios do futuro, porque ele é vanguardista, ele vem aproveitar o máximo possível da tecnologia para aumentar o balcão virtual dos cartórios e poder prestar os serviços mesmo com suspensão de atendimento. Naquela ocasião, a gente estava numa sequência de 2 circulares, a cada semana, a primeira circular 64, depois 73, e suspendendo o atendimento externo. E isso para uma população que pode estar até marginalizada digitalmente, ele apresentou inicialmente algumas dificuldades. Quer dizer, os registros de imóveis já estavam preparados para atender por serviços eletrônicos, mas o pessoal tem ainda um apego muito forte com o papel, com o físico, né, com o material. Sim. E daí o provimento 22 veio dessa necessidade da gente tentar ampliar o máximo possível, simplificar o máximo possível os serviços eletrônicos para estarem à disposição de todos, para não deixar o mínimo possível marginalizado. A gente sabe que a gente não vai ter como contemplar todo mundo. E a Corregedoria foi muito sensível e acolheu todas as nossas reivindicações nesse sentido. E nasceu aí o provimento 22, que vem não só no artigo 1º, declarando a gente, ou enunciando a gente como essenciais, que podia estar nos considerandos, mas estava no corpo do texto normativo, como também, para mim, reflete muito a necessidade da gente trabalhar. O provimento 22, ele tem esse foco de trabalhar,
Nós temos que trabalhar pela sociedade, nós temos que trabalhar porque nós precisamos trabalhar, então a sociedade precisa do trabalho e nós precisamos trabalhar para a sociedade. E o artigo 1º, ele enuncia isso, e para mim também tem um artigo que para mim foi fantástico, que é o artigo 5º do provimento, que ele autoriza a gente expedir certidões e trabalhar mesmo fora do horário de expediente. E, de fato, eu acho que essa é a tônica. Nós temos que ser eficientes, não podemos ser punidos por tentar ser eficiente, porque nós temos o artigo 9º da Lei de Registro Público, que faz uma confusão ali, mas ela nasceu lá em 73, na época da caneta, dos livrões, e hoje nós temos tudo à disposição, nós temos essas ferramentas formidáveis que nós temos que tirar o máximo possível, né? Então, o artigo 5º, ele permite que a gente consiga emitir certidão e consiga lavrar atos de registro nessa época de pandemia, fora do horário regulamentar, em dias que não sejam dias úteis. E isso traz benefício, sobretudo, para a população. A população está sendo beneficiada. Então, o provimento, ele demonstra essas circunstâncias e ele simplifica na parte dos títulos, os títulos eletrônicos. Então, a cópia digitalizada simples, ela pode ser encaminhada. A gente tem várias formas de conseguir aferir a autenticidade e legitimidade daquele título, mesmo sendo cópia digitalizada. A gente tem essa possibilidade. Então, ele veio complementar o nosso provimento 94, que também ele apresentou diversas ferramentas para buscar ampliar esse balcão de serviços de cartórios, né? E fica muito mais fácil para a população, né? Porque mesmo no final de semana ele pode gerar negócio, né? Para sua empresa, para, enfim, tendo essas possibilidades. E sobre os editais eletrônicos, doutor, que agora foi dispensado, né? A utilização dos jornais para fazer a publicação. Fale um pouquinho sobre isso. Então, no provimento 22 também foi autorizada a publicação de editais de forma eletrônica, que é uma inovação que realmente Santa Catarina estava precisando, até para o alcance da publicidade. A gente precisa, apesar de ser uma publicidade ficta, ele tem que dar o maior alcance possível. Então, os editais eletrônicos vêm nessa ideia também de ampliar a publicidade, e também porque agora em papel, o jornal em papel, dificilmente alguém iria consumir, então a gente tem que tentar buscar viabilizar. E nós estávamos com uma dificuldade também, que um grupo grande da imprensa aqui de Santa Catarina já tinha abandonado a versão escrita, né, do jornal durante a semana, e a gente precisava publicar esses editais no estado inteiro. Então, o provimento também veio para nos disponibilizar esse meio de comunicação. Mais um benefício, né? Mais um benefício. Que bom. Dentre tantos. Obrigada. Só para complementar, e aí na onda que a Rosina também comentou, esse fim de semana eu tive um caso interessante, porque a gente vê que nós estamos num contexto de globalização, e tem um amigo meu que reside na Dinamarca, e ele é casado com uma dinamarquesa, tem filhos pequenos, e ele me questionou esse fim de semana: olha, Luiz, como é que eu posso fazer, que o pai dele veio a falecer recentemente, e ele tem que fazer esse inventário. Eu falei: olha, Santa Catarina, eu vou te dizer que tem meios de conseguir atender vocês sem ter que se deslocar até aqui. E ele estava tendo uma dificuldade com relação à procuração da esposa dele, e daí, quando ele ouviu isso, ele ficou feliz, e nós temos muitos casos iguais aos dele, que vamos poder atender por conta dessa inovação e da vanguarda aí do provimento 22. Sim. Desembargador Dinardo, que bom que o senhor retornou. E retornou em boa hora. Nós queremos saber se irão permanecer essas atribuições que foram definidas no provimento 22 pós-pandemia. Bem, Denise, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui participando, né, dessa live. E ajustado, agora eu estou ouvindo perfeitamente vocês. Que bom. E dizer que a ideia é que esse momento de crise, a gente saia dele mais fortalecido.
e que muitas dessas iniciativas ousadas, de vanguarda, criativas, que a gente até já teria algumas iniciativas, mas, como disse o Dr. Luiz Eduardo, elas eram tímidas, né? A cultura é muito arraigada do papel, daquele contato físico, e só, né, um momento desse fez com que a gente tivesse que dar um salto, né? Um salto de inovação, um salto de criatividade, de vanguardismo. Então, assim como foi dito, né, e na minha fala ali eu não pude concluir, a questão do atendimento full-time, né? A gente pensa num cartório eletrônico, esse cartório ele tem que funcionar 24 horas, né? O protocolo de documentos, o atendimento home office que se estabeleceu, né? Claro que com algumas restrições aí da legislação trabalhista, tem que tomar esses cuidados, mas que essa atuação em tempo integral, seja em qualquer horário e final de semana, permita que o cidadão ele utilize mais os serviços extrajudiciais e com menos deslocamento, menos custo, menos aglomeração, né? A gente espera que essa pandemia passe logo, mas é algo que pode ficar aí por um tempo, né? Até termos uma vacina, né? Então, é algo que a gente tem que trabalhar com uma certa distância, não podemos achar que isso vai acabar logo. Então, a questão do parcelamento, né, é uma outra questão que o provimento previu, o parcelamento do débito. Coincidentemente, logo em seguida, o CNJ editou o provimento, não sei se é o 97 ou 98, que previu ali a questão dos atos notariais, até sobre o protesto e os tabelionatos, inclusive a possibilidade de usar cartão de débito e de crédito, né, com parcelamento desses pagamentos. A gente tem que pensar toda nessa frustração da dinâmica social que está ocorrendo e na dificuldade das pessoas terem os valores, né, para efetuar o pagamento dos emolumentos de forma imediata. Então, pode ter certeza que muitas dessas medidas, né, a gente está estudando com muita atenção, vendo a repercussão, vendo os aspectos, tendo o diálogo com a classe. Eu estou apenas 2 meses, 3 meses na gestão e já enfrentei essa situação, mas na primeira reunião e até antes, eu já havia falado que o diálogo ia ser uma tônica, né? O doutor Rafael, que é um magistrado de excelência aí, ele tem sido assim, eu até brinco, né? Meu braço direito, meu braço esquerdo, e ele trabalha também full time, né? Aí não é só os cartórios, a corregedoria tem trabalhado aí à noite. Nós tivemos uma inspeção do CNJ aqui, realizada de maneira virtual também, e que trabalhávamos até com o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, fora dos horários. Então, a ideia é que muitas dessas medidas, a videoconferência, hoje a gente vê aqui, é uma reunião física, né? Os tribunais, inclusive, têm feito as audiências, as sessões de julgamento, com sustentações orais. Então, não há mais por que questionar essa modalidade. Então, a assinatura digital, né, o certificado digital, a gente sabe que muitas pessoas ainda não têm acesso pelo custo, muitas empresas ficam com o seu contador, não tem essa ferramenta na hora. Então, a previsão de que a videoconferência, com a fé pública do nosso serventuário, possa testar ali a rogo, né, aquela fidelidade. Muitas vezes a gente pode estar questionando também que numa assinatura física, a apresentação de um documento falso, a pessoa pode se apresentar por um sósia. Então, assim, sempre arguições de nulidade podem haver, seja na presença física, seja no meio pela videoconferência. Então, a ideia é justamente que a gente tenha a videoconferência agora como um mecanismo perene, duradouro. Essa questão do horário também a gente vai avaliar com muita atenção, a questão desse parcelamento, a gente vai ver até que ponto. Então, tem muitas medidas ali que a gente quer prestigiar. O reconhecimento de firma por videoconferência, o encaminhamento do documento assinado, digitalmente escaneado. Hoje, o uso das plataformas eletrônicas, aqueles que são cadastrados, eles têm que ter login e senha para entrar. Então, é uma garantia a mais de que aquele documento é fidedigno, né? Que ele veio de uma fonte confiável. Então, a gente tem que usar essas centrais de protesto, de certidões, usar todos os mecanismos, e o provimento veio justamente para dizer assim: usem os serviços eletrônicos, né? Usem, eles estão aí colocados à disposição já há algum tempo, e nós vamos avançar
nesse sentido. Eu quero só pontuar, antes de encerrar essa minha fala, de um artigo que eu até repassei para a classe, do consultor legislativo do Senado Federal, o doutor Carlos Eduardo Elias de Oliveira. Ele é professor da UNB, da Universidade de Brasília, de Registros Públicos, e ele fez um artigo ali que ele enaltece até o Tribunal de Santa Catarina no aspecto do vanguardismo da edição do provimento, e que nós ousamos, né, na liberação do ICP, da assinatura digital, ousamos no aspecto de dinamizar a videoconferência, nessa questão do parcelamento, e até ele cita um provimento, um decreto francês de 3 de abril, até posterior ao nosso provimento 22, que também lá na França foi respaldada a videoconferência para se respaldar as assinaturas, né? Então, o Senado, ele diz que há uma proposição, um estudo do Senado Federal, ele é consultor legislativo, para que no âmbito federal se incorpore muitas dessas medidas que o provimento 22 está estabelecendo e muitas medidas que a classe sempre vem postulando, para que a gente não fique amarrado e não possa usar cada vez mais os serviços eletrônicos. Exatamente. Eu acho assim, ó, que nada é por acaso, Bernardo. O senhor está há 2 meses à frente desse cargo, dessa função, para passar por tudo isso. É porque era necessário ser o senhor para acontecer o que aconteceu. E era necessário ser a doutora Rosina, que estivesse à frente da Noreg, doutor Rafael à frente da regedoria, doutora Bianca, doutor Luiz. Então, nada é por acaso, sabe? Sempre tem um propósito maior. E sempre o propósito é para o bem comum, para o bem da sociedade. Eu acredito muito nisso. E faço um convite aqui para todos os titulares de cartório que estão nos ouvindo hoje, ou que vão ouvir essa live que vai ficar gravada no YouTube, que comecem a agir, porque vocês são fundamentais para as cidades onde vocês atuam. Não é à toa que vocês são titulares de cartório nessas cidades. Vocês precisam agir. E o provimento 22, o apoio da corregedoria, o apoio das entidades, dá força para ser feito aquilo que é necessário. Eu acredito que cartórios extrajudiciais brasileiros ainda representam um ponto significativo para rodar a economia do país. Nesse momento de pandemia, é fundamental. Tem muitas pessoas sem emprego, muitas pessoas com medo de gerar o seu negócio. Então, vocês que estão atuando como titulares de cartório, façam realmente acontecer isso na sua cidade, se preocupem com a sua cidade, se preocupem no desenvolvimento dela, ajude o comércio, ajude as entidades locais a beneficiar a sociedade, para isso girar. Mesmo home office, de um jeito no final de semana. Então, tem várias alternativas que estão sendo disponibilizadas. Então, se não tiver ação, não adianta nada tudo isso que está sendo exposto aqui. Nós precisamos desse movimento de ação para o benefício da sociedade como um todo. E muito obrigada, desembargador Bernardo, por ter aceitado esse convite, doutor Rafael, por ter aceitado esse convite, doutora Rosina, doutor Luiz, doutora Bianca, em estar aqui conosco, né, pensando no futuro, na ação, no hoje até, nem é no futuro, é no hoje. Que a gente possa transformar essa realidade e fazer com que o povo brasileiro seja beneficiado e que cada um de nós assuma o propósito da sua função para essa mobilização nacional. Sou muito grata mesmo, do fundo do coração. Obrigada, Denise, pela oportunidade, por nós termos passado aqui 1 hora conversando sobre uma atitude, né, tão benéfica para toda a população catarinense, e obrigada também por nos ajudar a estarmos sempre em ação e sempre ajudando as pessoas. Obrigada. Obrigada a todos, então. Eu queria também agradecer a oportunidade, agradecer a Bianca, o Luiz, que são colegas fantásticos,
né, que nos ajudam no nosso trabalho diariamente na NOREG. O doutor Rafael, desembargador de NARTE, que está na frente da corregedoria mais visionária do Brasil. Obrigada, né, pela oportunidade, parabéns pelo sucesso. Obrigado mais uma vez e parabéns principalmente pela sensibilidade aí do desembargador de NARTE e o Dr. Rafael. Eles estão abertos e a mensagem de WhatsApp naquela época mesmo, naquele período ali do provimento, era a cada minuto uma mensagem nova, uma novidade, e eles sempre abertos ao diálogo e preocupados e respondendo na mesma hora, uma coisa realmente que espero que se perpetue e vai perpetuar, e agradecer muito. Não, o home office do Dr. Rafael e do desembargador de NARTE é 24/7. Eles não param. Exato. Exatamente. Eu queria também agradecer o doutor Rafael, por gentileza. Obrigado, desembargador. Deixar o doutor falar por último. Eu só quero também deixar registrado esse agradecimento por essa oportunidade, né? A gente fica muito satisfeito de poder revê-los. É claro que o doutor de NARTE, até brevíssimo, a gente já vai continuar aqui no nosso contato virtual permanente, e certamente também com a doutora Rosina, a doutora Bianca e o doutor Luiz Eduardo. O nosso até breve é logo, a gente daqui a pouco vai estar em contato novamente aí pelas mídias virtuais, né? Mas aquela fala que eu tinha trazido, né, de que a gente pode aprender pelo amor e pela dor, né? Estamos aprendendo pela dor, mas vamos crescer e nos tornar melhores diante de tudo isso que tem acontecido, né? Então, deixo o meu abraço a todos. Obrigada. Obrigado. Eu queria agradecer também, dizer que sem a participação conjunta de todos os, né, atores dessa cena do serviço extrajudicial, nada seria possível. E eu vejo que só se unindo, né, mesmo com distanciamento, a gente é mais forte. Isso foi algo que eu disse desde a primeira reunião e sempre fez parte do meu perfil. E isso veio a ganhar uma amplitude maior. Essa união de esforços é que veio a propiciar um ato como o Provimento 22. Né? A partir do momento que as sugestões foram encaminhadas, a iniciativa inicial foi dos representantes da classe, isso eu registro aqui de público, o doutor Rafael me passou e eu já passei os olhos, elas vinham ao encontro de algumas medidas que eu já tinha projetado, e a minha expressão foi espetacular. Né? E quando eu vi aquelas sugestões, eu disse, não, vamos... Foi no dia 18, 17 de março, e a gente, assim, não, vamos colocar a nossa equipe a estudar, eu vou estudar também, vamos mergulhar, vamos aperfeiçoar essas sugestões, vamos incrementar, vamos colocar outras, e a partir da troca de ideias, sempre cada ato, a gente ouvia previamente a classe, ver se tinha que ajustar alguma coisa, fazer o contraponto. Então, é a partir dessa interação e desse diálogo, mesmo em épocas de pandemia, a gente se tornou mais forte e mais unido. Então, eu acredito que essas medidas tendem a se sedimentar e cada vez mais a gente possa estar unidos, né? Sem que tenha o distanciamento social, né? A gente quer que logo a gente volte a poder dar um abraço, como foi ontem nas Mães, a gente não teve essa oportunidade de abraçar vocês e abraçar todos, mas enquanto isso não for possível, a gente cria medidas para dar o giro na economia, na sociedade, na prestação desse serviço essencial, que são os serviços extrajudiciais, que são fundamentais para que a gente não tenha muita prejuízo no futuro da nossa economia. Meu muito obrigado, Denise, e a doutora Rosina, a doutora Bianca, doutor Luiz Eduardo, doutor Rafael e todos os que nos assistem aí, representantes dos registradores e notários por esse Brasil afora. Muito obrigada, então. Um bom dia a todos, viu? Fiquem todos com Deus. Bom dia. Bom dia, igualmente. Uma boa semana.